Muito bom dia a todos os nossos preciosos irmãos, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Criar filhos para Deus ou criar filhos para servirem a um sistema religioso. Bom, isto pode acontecer. De ao invés de os pais criarem seus filhos para Deus, estão criando seus filhos para agradarem-se a si mesmos e não instruí-los na verdadeira admoestação do Senhor. Isso pode até ser considerado como alienar seus filhos a uma certa religião, a um certo sistema do qual o pai ou os pais se agradam. Quando aquele sistema não é um sistema aprovado pela Bíblia Sagrada, mas é um sistema com doutrinas retiradas da Bíblia segundo a vontade ou entendimento dos homens. Então os filhos desde pequenos são ensinados a amar aquela igreja e não a Deus. É por isso que lá na frente estão os problemas. Eu nasci nesta igreja, eu cresci nessa igreja, eu me casei nesta igreja e vou morrer nesta igreja. Não importa se aquilo é correto ou não. Ele não tem a luz para pesquisar, compreender que não é isso que Deus quer. Porque os pais assim fizeram, alienaram-no para servir àquele sistema, seja ele o que for. Não preciso eu citar nomes aqui de centenas de sistemas religiosos que existem no mundo. Mas meu pai era isto, meu pai foi aquilo, minha mãe, meu avô, meu bisavô também vão ser. Vocês compreendem isto, né? Na carta aos Efésios, capítulo 6, no verso 4, Paulo diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não uma admoestação segundo o profeta tal, a profetisa tal, o bispo tal, a bispa tal, mas na admoestação do Senhor, que é a sua palavra em forma de livro aqui para nós hoje. Levá-los a amar a Deus acima de qualquer sistema, acima de qualquer fortuna, acima de qualquer líder religioso. O que nós presenciamos no presente tempo é que nós encontramos pessoas que amam o seu sistema mais do que a Bíblia, amam os seus líderes mais do que Jesus. Jesus talvez esteja ocupando o quarto, quinto, sei lá qual lugar, menos o primeiro. Por que veio isso acontecer? Porque eles não foram criados na disciplina e na admoestação do Senhor, mas na disciplina de tal sistema religioso, de tal lugar. Então ele aprendeu aquilo ali, nasceu ali, foi educado ali. E ele defende aquilo ali. Ele defende aquilo como se aquilo ali fosse o ponto final e pronto. Por quê? Foram alienados desde a infância. Agora, o conselho é para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Não, mas não importa se aquele pastor está errado. Eles amam ele mais do que a Bíblia. Não importa se aquela doutrina não é escriturística, ele ama mais aquela doutrina daquele sistema do que a da Bíblia. Mas quem são realmente os filhos de Deus? É os que são
disciplinados, admoestados na admoestação do Senhor. Na carta aos Gálatas, Paulo escreve no capítulo 3, versos 7 e 26. Ele diz assim, olha: sois assim insensatos. Capítulo 3, verso 6, verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aperfeiçoamento, mas não no Espírito. Aperfeiçoado segundo os desejos da carne, os instintos da carne, e levando a crer mais no ensino ali que lhe agrada, porque ele não pode ser contrariado em relação a isto. E no verso 9, verso 7, agora o verso 9. Sabeis, pois, eu queria ler o 7, li o 3. Sabendo, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então vejam bem, não é um ensinamento segundo o fulano de tal, Beltrana, fulana, Beltrana. Não, é segundo as Escrituras. Este é a demonstração que Paulo traz aos Gálatas, que traz aos Efesianos e traz a nós também, porque nós cremos nas Escrituras. E se elas tiveram validade lá desde o tempo de Abraão, quando Deus os chamou, elas têm validade hoje. Não, aquilo foi só para o tempo de Abraão. Para aí. Tem que haver um discernimento destas coisas. A lei acabou. Não, a lei não acabou. E nem vai acabar. Então você vai prostituir, você vai matar, você vai roubar, você vai levantar falso testemunho, você vai roubar, você vai cobiçar. Essa coisa da lei. Cuidado com o que você está ouvindo, aprendendo, porque você pode chegar ao final do caminho simplesmente decepcionado. O que Cristo tirou, ele tirou, porque o que era sombra virou realidade. O que era sombra virou realidade. Aí sim, se você analisar desse ponto, o que no Velho Testamento que era sombra, o que era tipo? Os sacrifícios do Cordeiro era tipo do Cordeiro de Deus. O sábado era tipo de Jesus, que ele disse: eu sou o descanso. Sábado era o descanso. E o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus disse isso. Mas você já nunca viu Jesus matando, roubando, mentindo, cobiçando, prostituindo. Mas você vê Jesus destituindo o sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. E Paulo completou isso, porque ele recebeu do Senhor o que nos ensinou: guardais dias, luas. Será tipo do que viria. Então tem que haver uma necessidade de você analisar. Por isso é que deve ser criado na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora, o que Jesus fez? Ele roubou filhos para si? Vamos ver o que é carta aos Hebreus, o capítulo 2, no verso 10. O que nós vamos ver o que está escrito aqui? Porque convinha
que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Ele estava nos conduzindo à glória. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, Jesus, como os que são santificados, aqueles que recebem-no, aqueles que arrependem, são batizados e o recebem na forma do Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados. Então vejam bem, esta é a pregação do Evangelho. Admoestai-os, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Nós viemos de Deus e Jesus, como Redentor, veio de Deus. Jesus foi o unigênito Filho de Deus, gerado no ventre de Maria. Nós fomos criados por Deus e Jesus foi gerado por Deus, sangue de Deus. Sangue de Deus, a Atos dos Apóstolos. Nós encontramos que nós fomos lavados, comprados, redimidos, pagos pelo sangue de Deus. Deixa eu ver se eu encontro para ler aqui na íntegra Atos dos Apóstolos. Creio que é capítulo 20, verso 22. Então eu vou ler um pouquinho antes para nós chegarmos no 22. Paulo diz assim a partir do 26: Portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Por que ele podia dizer aquilo? Porque ele anunciou que tinha que anunciar a verdade de Deus, cumpriu o seu chamado deles. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, de doutrinar-vos, de admoestar-vos, de disciplinar-vos no caminho de Deus, nos desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem que instituiu os pastores para pastorear? Agora você vai encontrar pessoas aí hoje, falastrões, mentirosos, te roubando isso das escrituras e pondo você a beber isso de goela abaixo, pela tua incredulidade na palavra. A operação do erro atua em você. Creia na Bíblia e não no que as pessoas dizem que é contrário à Bíblia. Então Deus instituiu: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Agora tem aí os lobos vorazes que não querem poupar o rebanho, e eles levantam dentre vós. Mas voltemos ao assunto aqui. Estávamos falando de Hebreus capítulo 2, a respeito, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Pais, seu objetivo, o nosso objetivo, é criar filhos não para servirem a um sistema religioso, não aliená-los àquele sistema,
mas criar filhos para a glória de Deus, baseado unicamente nas Santas Escrituras, não do que algum profeta teve algumas visões, uns sonhos, não no que as profetisas de hoje trazem. É tanto sonho, é tanta gente que está indo no céu, tanta gente indo no inferno, viu pessoas no inferno, viu aquelas pessoas, fulano não vai para o céu, que eu vi ele no inferno, depois volta atrás. A pessoa morreu, ele selou o seu destino, acabou, gente. Ninguém julga. Não caia nessa besteira de ficar julgando, foi para o céu, foi para o inferno, deixa na mão de Deus. Ah, Saul foi salvo ou não foi salvo? Fica quieto. Saul se suicidou? Não, Saul não se suicidou. A começar, ele tentou o suicídio. Leia a palavra como ela é, direitinho lá. Finalzinho de 1 Samuel. Quem matou ele foi aquele amalequita. Ele diz para o malequita: a vida está toda aí em mim. Ele se lançou sobre a espada, ele tentou, mas não sei por que ele não morreu. Mas o amalequita acabou de matá-lo. Bom, porque eu não sei. Mas compreendamos aqui: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus foi levantado, foi criado na doutrina e administração do Senhor, não para agradar fariseus, saduceus, herodianos e seja lá quem fosse, mas unicamente para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, e não de legalistas, de liberalistas, não da maior igreja ou da menor, mas de Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Observe estas coisas.